Vamos então fazer a nossa oração para a gente começar o estudo, né? Senhor Jesus, irmão maior, mestre de nossas vidas, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno dessa doutrina, tanta luz joga em nossos caminhos, tanta orientação nos transmite, de forma a facilitar o nosso trânsito, a caminhada sempre tão turbulenta que é a jornada terrena. Que só possa nos abençoar a todos que estamos aqui em busca do aprendizado, sabemos ser a base, o edifício da nossa evolução. A partir deste conhecimento, temos mais oportunidade de tomar decisões acertadas, de endireitar os nossos passos. Então, que o Senhor nos ajude, nos proteja para que o nosso estudo transcorra tranquilo, no clima de paz e de harmonia, que cada um de nós consiga extrair a essência das lições da noite. O Senhor, uma vez mais, nos abençoe e nos dê autorização para iniciarmos o estudo. Que assim seja. Nesse livrinho aí é na 61, página 61. Estamos lá no último parágrafo, mas no meio dele, né? Vamos até ler esse parágrafo de novo para a gente pegar o fio da meada. Eles estavam falando, estavam visitando o bosque das águas, e aí o Lísias disse que lá, vamos dizer assim, as pessoas que se comprometiam a vir para a Terra, para viver experiências juntas, iam muitas vezes lá tecer, fazer os programas e tecer, vamos dizer assim, as juras de amor, fidelidade, tal, mas informou que ali corria um rio e que naquele ponto, nesse bosque das águas, toda a água do rio era canalizada para reservatórios. Nesse reservatório, acho que nós vamos ver mais para frente aqui, era feito um trabalho de magnetização dessa água pelos ministros do Ministério da União Divina, que era o mais espiritualizado da colônia. Essa água era toda levada, né, provavelmente por tubos, né, para as residências de nosso lar, os departamentos em hospitais, né, que pudesse ser utilizada, e só voltava a formar um rio depois da cidade. Né? Ou seja, bem... Aquele vídeo, como a versão que você chamou de assistir, chegou no final, que quando ele fala que uma pessoa aí, uma médica em São Paulo, né, anos antes, tem informações do mundo espiritual e ela leva na febre, mas aí eles falam que ninguém ia acreditar naquilo do mundo espiritual, entendeu? Foi mais ou menos 1930, um pouquinho antes da edição do livro. Exatamente. Aí ela leva, quando ela chega, como foi recrutado, quando ela chega em casa, ela vai botar fogo. Aí uma mão segura e não deixou colocar fogo. Ela arrasta como fogo, eles vão disso. Eu achei interessante a informação. E aí ela guarda. Aí anos depois, né, o Chico psicografa aí do nosso lar, e aí ela lembra daquilo, aí o Chico exatamente tudo, aí saiu o outro tempo, aí ele está
pessoas diferentes, em locais diferentes, que não se conheciam. Então, quer dizer, a veracidade, né? Eu achei isso muito importante, assim, ele fala o nome da pessoa, eu conhecia, era bem conhecida, uma médium bem conhecida, e já morreu, né? Mas, assim, os mesmos detalhes que ela recebeu da espiritualidade, o Chico recebeu também, por isso foi conectado à veracidade. Cheio de muito esse critério, só que não só com dois, mas era espalhava as perguntas para dezenas de países, né? Tinha notícia que tinha médios que estavam, né, recebendo comunicações dos espíritos, ele enviava para lá. Né? Era até um erro de alguma forma, em algum lugar, estava falando assim, ele mandou correspondência para dezenas de centros espíritas. Nem ouvia, não tinha nem a doutrina espírita, como é que podia dizer centros espíritas? Né? Mandou onde se tinha notícia que havia comunicação de espíritos, ele mandava correspondência para lá. Então vamos lá, pegando aqui o último parágrafo, né? Voltando nele. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. E aí nós vimos, passando por aquela questão da água lá na Gênesis, né? Falando das águas de baixo, das águas de cima, né? Na Gênese bíblica mesmo, né? Não na Gênese espírita. Né? Nos círculos religiosos do planeta ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. E aí é onde nós paramos, né? Comentando que todos os espíritos trabalham na seara do Senhor. Quanto mais capacidade ele tenha, mais obrigações de trabalho ele terá. Porque seria, vamos dizer assim, essa lei de solidariedade se aplicaria aí, onde quem pode mais ajuda quem pode menos. Então, por isso que todos os espíritos trabalham, né? E o próprio Cristo afirmou isso quando esteve junto de nós na Terra, né? Quando ele disse que meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, quer dizer que para que o universo funcione, que se mantenha a harmonia, existe um trabalho incessante de todos os espíritos, nas áreas onde a gente menos imagina, a gente possa imaginar. Existe atuação espiritual ali. Se a gente for ver depois no livro dos Espíritos, na participação dos Espíritos nos fenômenos naturais, fenômenos de vento, de chuva, de temporais, de vendavais, de maremotos, tudo tem atuação dos Espíritos. Valendo dizer que, em maioria, esses fenômenos se formam de maneira natural, pelas leis da física, da química também, às vezes, né? Eles, às vezes, são só direcionados para determinados lugares por atuação de espíritos. Então, o trabalho é infinitamente maior do que o que a gente pensa que seja. Continuando agora. Conhecendo-a mais intimamente, a água, né? Sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Lembre-se que nós vimos nos capítulos anteriores, né, que a água, juntamente com o ar, leva aos habitantes que já se condicionam para isso, que têm conhecimento, que têm um certo treinamento para isso, e eles conseguem extrair todos os nutrientes que precisam
através do ar e da água. Por isso, o espírito não precisa se alimentar grosseiramente como nós. E até comentamos que Emmanuel fala isso lá. Nós discriminamos ali, escrevemos a composição, por exemplo, de uma molécula de uma proteína, que é um nutriente essencial para a nossa subsistência, e a gente, ela se encontra toda também na respiração. Só que o nosso corpo físico não consegue metabolizar o nitrogênio. É o único nutriente que o nosso organismo não consegue metabolizar pelo ar. Precisa vir dos alimentos e outras fontes, né? Já o perispírito, a pessoa que está desencarnada lá, consegue metabolizar o nitrogênio. Então, ele não precisa. É água e o ar, né? É isso que está dizendo aqui. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Então, olha só. Nesse ponto, isso vale igualmente para nós aqui, os encarnados. Mas, acha o texto lá, aquele texto que a gente estava estudando semana passada, baixa ele lá, que vão vendo ali, que eu separei um textozinho para a gente olhar. Vai, pode ir baixando aí. Isso. Devagar, pode ir. Aí é o texto da gente. Aí. No livro Saúde, ditado pelo Espírito Miramês, ele traz essa informação aí para nós. Ó. A água que bebeis. A água, no conjunto dos seus valores, é uma panaceia sobremodo divina que corresponde a todos os nossos anseios de equilíbrio orgânico e psíquico, por existir em muitas dimensões. É o que nós estamos vendo aqui, né? A água, que ele falou lá em nosso lar, é de natureza diferente da nossa, mas uma água mais sutil. Seu poder de cura ainda é um segredo, cujas portas ainda não obtivemos permissão para abrir, por nos faltar o amor necessário para tal empreendimento. Mas, presta atenção na leitura, concentra aí, que ou você está precisando desviar a atenção. Então vai dar uma volta. Sei que você estava dando vai dar uma volta para baixo. Deixa que eu coordeno. Vai lá, Marcelo, para baixar depois que a gente vira ali, por favor. O corpo humano, em toda a sua estrutura, salienta-se com duas partes de água e uma de elementos diversos que nasceram dentro do seu seio fecundo e promissor. Desprezar a água é querer separar-se da vida. Quando beberdes a água, não vos esqueçais da parcela divina que vibra dentro dela em expressão de luz. Ela guarda no seu aconchego a força que restaura e harmoniza todo o mundo celular. Desata a energia em todos os campos do metabolismo e desobstrui inumeráveis caminhos no mundo da carne para o desafogo orgânico dos restos imprestáveis para a forma física, porém aproveitáveis pela natureza em outros empreendimentos de valores indescritíveis. Os rios que riscam toda a terra em todas as direções têm a sagrada missão de saciar a sede e a grande tarefa de higienização das criaturas. E não é somente limpar a sua finalidade. Até porque se fosse só limpar, a gente estava perdido, do jeito que a água anda poluída em praticamente todos os rios. Né? O seu engenhoso trabalho está na doação de um tipo de magnetismo altamente compensador, que recebe onde nasce
de mãos angélicas incansáveis no serviço de caridade e na irradiação do amor. Então, olha ali o que está nos dizendo. Nas nascentes existe trabalho dos espíritos, né? Nos auxiliando para que a água desça com os nutrientes, com os elementos que nos sejam necessários, né? Infelizmente, as águas mais pobres são as que se repartem nas grandes metrópoles, onde as mãos dos homens acrescentam elementos incompatíveis com a harmonia do complexo humano e que desajustam igualmente alguns corpos no mundo das antiformas. Quando a ciência passa a estudar essas reações, procurar-se-ão outros meios de defesa para esse líquido sagrado que ajuda a sustentar a existência humana. É necessário que todos compreendam que as águas precisam do beijo fortificante da atmosfera pura e nesta simbiose os dois se valorizam. Nas grandes cidades, ela viaja escondida por canos impenetráveis pelo ar. Se às vossas mãos não puder vir um copo de água pura das correntezas de um rio, festejada pela mansuetude do magnetismo dos ventos, podereis bater a água com a utilização de 2 copos, passando de um para outro, da ura, mas é de um para outro, fazendo com que ela entre em contato direto com o ar e tereis água revitalizada. Se você pensar bem, é bem isso aí mesmo, porque, inclusive, a água, quem toma água de galão, água mineral, está ali pegada, ou mesmo a encanada, ela vai para dentro de um talho, um filtro, fica ali sem contato com o ar. Então, está dizendo que é necessário que ela tenha o contato com a água. Lá na fazenda, a tem de uma nascente, mas ela faz uma caixa muito antiga que ela é aberta, né? Ela tem até uma chavalinha morada. Ela tem tijolo e tudo, mas ela tem um lugar assim, tem 4 aberturas. E depois ele vem uma seca, entendeu? E aí ela vai lá para casa, vai para por outro lado, né? Por outro lado, se a gente deixa ela num reservatório assim, corre o risco de um inseto, cair ali, de fezes, de pássaro, né? Isso aí não tem, existe, né? Mas quando a gente morava lá, o pai tampou ela com madeira. Aí ela ficava tampada. Além daquela, ela casinha. Ela casinha. Mas só que o pai botou sábado por cima. Não, ela tem inteira, mas ela tem uma abertura, 4 aberturas, com a tela. Eu sei, mas acontece que o pai tampou ela com sábado. Porque ele falava que ia para lagartixa, carne lá, entendeu? Aí ela era tampada. A madeira deve ter Tem um lugar, assim, tem 4 lugares abertinhos, eu acho que não tem problema. As sábados aqui é conhecido, porque eles têm. Porque muitos só anos, na rua tem 50 anos. Isso aí. Entendeu? Então, nós vimos aqui que se a gente pegar a água, então, 2 copos e der uma passadinha de um para o outro algumas vezes, você tem a água revitalizada, como está dizendo, né? Alguém já disse acertadamente que devemos mastigar o líquido. Fazei isso e vereis o quanto o vosso corpo vos agradecerá. Um dos grandes remédios ao alcance das vossas mãos é a água que bebeis. Ao tomá-la, bebei os goles sem pressa, deixando que as glândulas da boca selecionem os elementos e os canalizem para os lugares indispensáveis à paz do corpo. Mentalizai esse trabalho de seleção e sentireis vosso corpo sendo beneficiado pela ação renovadora da água que bebeis. É algo que não nos custa nada, né? É ali, enquanto estiver tomando a água, você
mentalizar, né? Botar na mente. Foi. O pai vivia lá no balde de café. E eu já Devagar. cada coisa de lá no fogo. A gente, com a pressa, você vai lá e enche o copo. Nem sente. Né? Corre. Isso aí. Né? É só fazer isso aí. Bom, diga-se. Eu tenho costume, em cada quilo de barro, de calma, água filtrada, de manhã, comer a postal, chego no princípio, quando fui cortado, a minha janela, quando cortado no sol, costumo colocar até em cima da janela assim, tal, vejo assim, o brilho do sol na água e tal, e eu já li muito sobre a água. Vai falar aí, olha lá. É o próximo tópico lá. Eu não tenho nada, graças a Deus, isso não é agora que eu faço isso, né? Pode continuar. Não, peraí, Marcelo, só um pouquinho. Não, é isso mesmo. Já tinha lido aí, né? Não. Aí o próximo tópico é esse do Sol aí, mas ele porque nós falamos da energia do Sol também, né? Isso aí, captado na luz do Sol e no magnetismo espiritual do Sol máximo à água. Então vamos lá, falando da água, agora vamos ver um artigo do Gamês, a página sobre o Sol. Mas está falando do Sol nascente. O Sol emite energia que direciona a vida para todos os planetas e os sustenta, como um pai carregando os filhos nos braços e a mãe amamentando-os no seio fecundo e inesgotável do amor. Até hoje, a ciência dos homens ignora muitos fenômenos ligados à presença do astro-rei. Ele se fez pela vontade divina e está sendo mantido por altas inteligências, que o suprem de luz de períodos a períodos, na sequência dos comportamentos estelares. Se ele é doador de vida em todas as direções, certamente que é vida em todas as circunstâncias. Os raios solares são portadores de energias pulsantes que se manifestam nas casas terrenas, de acordo com o sistema organizado e com a evolução de cada planeta. Chega até os homens, respeitando as mesmas leis, sustenta os animais, respeitando a mesma evolução. Cada criatura absorve a essência solar nas medidas que o seu alcance espiritual demandar. Eis que aí se opera a grande lei que se chama justiça. O homem, iniciado na ciência universal pelas escolas do tempo, pelo livro da natureza e pela força poderosa da vontade, conserva uma afinidade com o Sol e recebe, através dos seus raios, o que deseja e precisa para a manutenção do seu próprio equilíbrio. Quem sabe doar, recebe de volta pelo Sol imensuráveis recursos em todos os momentos de necessitar deles. Antes até da gente continuar, né, é interessante a gente ver que isso tem toda uma lógica, não só com relação ao Sol, mas com relação à água, que se a gente ficar sem a luz do Sol por muito tempo, a gente endurece. Né? A prova de que é isso aí, da mesma forma a água. Diga, Maria. Lá em casa tinha uma bacia grande, onde dava banho as crianças. Aí quando era de manhã, a mãe já mandava encher a bacia, quando os meninos pensavam assim, a água assim, enche a bacia, botava no sol, quando ela não voltava, você dava banho mesmo, para filho, uma ajuda deles. Aí dava banho mesmo com a água do sol. Absorção do cálcio, né? E eu uso uma chave azul e boto a água no sol, depois eu ponho na geladeira para refrescar e tomo a água do qualquer energia do sol. Aí a chave tem que ser azul, de vidro. Aí você põe no sol e bebe. Porque de plástico, dependendo do plástico, solta. Não, eu já tenho a chave azul de vidro. Então vamos lá. O microcosmo tem o mesmo retrato do macrocosmo. Esta é, pois, uma verdade.
Se podeis compreender, se já tendes uma noção do que é um átomo com seu cortejo eletrônico, ele é o retrato do Sol com seu cortejo de planetas, e as leis são as mesmas que regem as duas expressões da vida. O microcosmo, assim como o macrocosmo, nos ajuda a viver, manifesta interesse em nos ajudar, dependendo de vós, no entrelaçamento de permutas energéticas. É onde o amor não tem substituição. Ele é o elemento capaz de fazer circular as bênçãos da vida, do equilíbrio e da paz, que se chama também saúde. Onde o grande não pode operar, é chamado pequeno para servir e vice-versa. Enquanto desprezardes essa fonte de vida, vivereis triste, sem inspiração para a felicidade e sem direção para os vossos pés. Amai o sol, e ele devolverá esse amor na multiplicação que as leis nos garantem, e essas leis são aquelas mesmas que trabalham quando plantais uma semente e a natureza nos oferta milhares e, por vezes, milhões das mesmas, renovadas nas suas estruturas. É dano que recebemos, já foi dito. Não esqueçais, leitor amigo, de vos expor aos raios solares pela manhã, para que possam vos vestir de luz e na luz vos doarem aquilo de que fordes carente. Não é somente vitamina D que ela propicia, mas também outros elementos de que precisais e que somente o futuro poderá revelar. Esse livro já deve ter sido escrito há bastante tempo, né? Nós já sabemos que não é só a vitamina D, mas o cálcio e várias outras substâncias e outras, pelo que ele está dizendo, ainda serão descobertas, né? Um exercício de respiração diante do sol nascente, o sol nascente, tem que ser cedinho, né? Nos enriquece. Não sei nem se aquela hora já tem sol nascente, né? Mais um pouquinho tem, né? Os enriquece por dentro de fatores indispensáveis à vossa saúde. A água que deveis tomar, trocada de copo a copo, como falou, né? Na presença da luz do sol pela manhã, fica energizada, cabendo aos elementos da água absorverem elementos da luz. Esse magnetismo solar planifica e ordena a harmonia nos meridianos dos vossos corpos, garantindo o bem-estar e o entusiasmo do dia. Tudo se encadeia na fraternidade universal. Tudo se amolda e frutifica quando há amor no coração. Isso aí. Não sei de onde você tira a água, mas se você tirou de um filtro, faltaria para completar você bater ela de um copo para o outro, na frente da luz do sol, pronto. Né? E, como disse, parece que falou mais em cima, né? Tomar aquilo mentalizando. Calma, mentalizando, que você está absorvendo tudo que você necessita ali para você estar com saúde. Então já junta ainda a sua força mental, vai formar um conjunto, né, precioso. E olha como é que é uma coisa divina. Todo mundo pode fazer isso. Não é isso? Não precisa ter dinheiro, não precisa ser rico, não precisa ter recurso. A água e a luz do sol, acabou. 2 copinhos, pronto. O sol nascente nos faz lembrar o faça-se a luz. É um olho de Deus que não nos perde. É um molde de esperança que nos concita à vida e a viver. Começai a agradecer ao sol que vos aquece, tende gratidão a essa bênção que o Pai Celestial vos deu, que logo vereis o quanto a vossa vida se encherá de luz. Nós, aqui no mundo espiritual, precisamos dele tanto quanto vós. Ele, para nós, por enquanto, é insubstituível. É o que está dizendo aqui no livro, né? E conhecendo há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagrados à manipulação de água pura,
com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do Sol e no magnetismo espiritual. Pedi hoje a Deus para que possa nascer um sol em vosso coração e que esse sol seja de puro amor. Então está aí uma fórmula simples, que não custa nada a ninguém e que nós só temos a ganhar. Só temos a ganhar. Também é preciso dizer que não adianta muita coisa a gente fazer esse procedimento todo aí, mentalizar ali na hora e depois já partir para fazer besteira o resto do dia. Não vai adiantar nada. Né? Tem que ser um conjunto de coisas. Mesmo que a gente erre durante o dia, todos nós estamos sujeitos a erro, mas fazendo erro sem intenção de errar. Né? Agora, você já acaba ali, aquele procedimento aí de bater a água no sol, tomou, mentalizou, aí você já vai mudando uma roupa. Não, hoje eu vou pegar fulano, hoje eu vou ser isso. Adeus, foi tudo embora. Né? Então, ser um conjunto de coisas. Vamos lá? Até aí está entendido, gente? Tudo ok? Na maioria das regiões, quando ele fala no livro de serem captados na luz do Sol, falando da água, elementos captados na luz do Sol e no magnetismo espiritual. Esse magnetismo espiritual tem que ter, né, uma elevação e é fruto de um trabalho constante de oração e vigilância. Por isso, foi dito em cima, que quem cuida da água lá no nosso lar é o ministério mais elevado do nosso lar, o Ministério da União Divina, que faz o meio campo com a colônia e com as esferas superiores. Os 12 fala aqui que é o trabalho mais material que os ministros da elevação divina fazem no nosso lar, é cuidar da magnetização da água. Né? E aí nós temos um texto no Livro dos Médiuns. Sobe aí, Marcelo, por favor. Vamos entender isso aí. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 8, questão 130. A existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência. E os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, e pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples modificação, tornar-se venenosa, fato de que a química nos oferece numerosos exemplos. Toda a gente sabe que, combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes podem dar origem a uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, tomam a água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Então, uma partícula de oxigênio e duas de hidrogênio é água. Botar duas de oxigênio e duas de hidrogênio é um líquido corrosivo. Sem mudança nenhuma das proporções, às vezes, a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isso a sua vontade o efeito de reativo. Essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade.
O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Sabe-se que o papel capital desempenha à vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Sabe-se que papel capital desempenha à vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que existe. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio desta alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades, dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Veja no capítulo dos médiuns, o parágrafo referente aos médicos curadores. Bom, então aí fica explicado aí o trabalho, inclusive, que os ministros fazem lá no nosso lado, de alterar as propriedades da água, de adicionar elementos do magnetismo espiritual, como disse aqui, para beneficiar os moradores do nosso lar. E aí, o nosso, como disse aí, o nosso poder de encarnados também pode atuar naquela água que a gente vai bater lá no copo. A água é vida mesmo. Você vê que a gente gera dentro da água e o nosso corpo, a maioria dele é água. Sim, 75%. Aqueles trabalhadores. Gerado dentro da água também. Aqueles trabalhadores de cura lá agora, eles sabem manipular bem essas coisas. Sim. Que é a especialidade deles. Com certeza, com certeza. Então nós vimos aí, por essa leitura, que o sol, a água, o vento, as forças da natureza que estão aí à disposição de todo mundo e que não cobram um centavo por isso, trabalham a nosso favor o tempo inteiro. O que a gente precisa é a gente ter essa consciência, a gente inclusive auxiliar e potencializar esse processo, é uma coisa simples, e a gente vê que o jeito que andam, vamos dizer assim, maltratando a água do planeta aí, vai chegar um tempo que nós vamos ter que parar, prestar atenção no ser humano e valorizar e tentar recompor a pureza desse líquido que está tão judiado aí hoje no planeta. Muito judiado. Eu andei vendo uma reportagem esses dias, diz respeito a nós, tem uma propriedade um ovinho lá, que se botar um boi lá e tomar um tombo, o rabo vai para o terreno do vizinho. Mas esse terreno lá é maior, Mas eu vi que eles estão tentando fazer um levantamento da diminuição do aquífero Guarani, que é o maior reservatório de água que nós temos aqui, no Brasil. Então, vinculando isso ao
uso exagerado e indiscriminado na agricultura. A pessoa for um poço e vai usar ali inocentemente, na lavoura, nas culturas e tal, mas está diminuindo aquilo demais. Então, o que eles vão fazer? Pode esperar que em breve vão botar aí pronto lá na roça onde a gente tiver um poço. Na rua também tem que furar poço artesiano aí, vai ter pronto que A lojinha vai estar lá contando. Vai. Senão o recurso vai acabar. Eu já fiz várias, eu tentei entrar em contato com pessoas que elas estão, por exemplo, elas estão numa propriedade para refazer todas as vendas que tiveram e que, por algum motivo, elas deixaram de existir. Você não consegue. Eu já pedi no sindicato, uma vez quando lá em Carangola tinha uma pessoa que fazia, veio contato, ela falou que vinha, não veio. Eu tenho contato com um. Você tem? Ele fez lá, Isso é muito importante. eu fiz A duas, nossa né? terra tem 40% de mata. Eu tenho 3 nascentes lá. Eu fiz esse trabalho em 2. Eu ficava lá aberto, o animal ia lá. Pois é, porque aí você não. Aí faz aquele trabalho, né? Bota a brita, a pedra, massa ela em cana e leva até onde você quiser. Exatamente. E a terceira eu não fiz porque a terceira atende o vizinho. Eu falei, ó, você vai ter que ficar em 1 dia ou 2 sem água. Não pode fazer? Não, deixa eu deixar assim. Tá bom. A pia está lá no meio, vem do pasto, cai numa caixa d'água, não sei em que condição que vai estar lá. Coisa eu te passo. Então, aí, são recursos, né, que a gente dá aí. Vamos lá. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí as suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós. E cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Então você vê que até aqui para nós, né, o soro fisiológico aí, que é a maioria de água, com um pouquinho do sal, né, da glicose, né, faz esse trabalho importante aí para nós, né. E aí, mas nós faltou um trechinho ali com relação ao magnetismo espiritual. Vê, acessa aquela página lá, tem um trechinho do Consolador ali que é importante para a gente ver. Olha lá, o Consolador. Perguntam para Emmanuel, né? No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? A água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo, e, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam as presenças de médiuns curadores, reuniões de vários elementos, etc., etc. A caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso medianímico, considerando o problema dos médios individuais. Significa que se você botar uma água, se você tiver um problema, você bota uma água na cabeceira da sua cama e ora e pede a presença dos bons espíritos, aí você perguntou, a pergunta foi essa: se precisa para magnetizar a presença de um médico? Não. Os próprios espíritos podem fazer isso sem depender do concurso. E é isso que eu faço todas as manhãs, eu faço isso tudo com a minha mãe, ela coloca a garrafinha dela,
familiar. Incrível, né? É isso aí. Oi? No meu evangelho lá, como eu faço caminhada só eu coloco a minha lá e eu Sim. mando com as mãos. Sim. Mas eu mesmo vou pedindo que eu não me Deus É isso aí. Está correto. Tá correto. E aí a gente pensa que na água que nós temos aqui na casa espírita, ela é magnetizada. Só que, como falou naquele item de cima, ela é magnetizada de um caráter geral, né, para atender a todos. Eu me lembro perfeitamente que a gente ainda fazia as reuniões lá embaixo, há bastante tempo atrás. Aí veio uma moça que nunca tinha vindo aqui, e falava: Roberto, a pessoa está precisando ir aí, ela vê espíritos, ela não sabe como é que funciona bem as coisas e tal. Aí depois você conversa com ela, chegou, participou do estudo, né? Aí depois eu fui conversar com ela. Aí ela falou assim, eu vi que durante o estudo ela ficava assim, olhando para o lado do filtro. Aí eu falei assim, toda hora você ficava olhando para lá, só tinha um homem mexendo no filtro lá, um branco. Eu disse, você estava magnetizando a água, eu fiquei com medo, mas depois eu fui olhando ali que eu estava trabalhando só no filtro, e eu fiquei tranquilo. às vezes fazendo até para ela, porque ela ficou. Pode ser, é isso aí. Então nós temos aqui, né? Vamos lá, vamos continuar. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a esse bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Opa, aí de novo aí. Quer dizer que a água leva as qualidades espirituais dos moradores do nosso lar, na sequência dela. O que o nosso rio aqui de Tons leva aí para o Conselho aí para baixo? Hein? E o que na atividade recebe de Tons de Conselho Vai se somando, né? Nós recebemos para nós, Hein? nós no outro. Pois é. Então, até além das qualidades espirituais, é triste eu ver lá na minha casa, em cima do rio. Chegar na muretazinha lá, está passando sacola de lixo. Você vai lá, você foi lá hoje olhar, tem um colchão agarrado no meio do rio, mano. E eu passo dele quando está esperando uma enchente aí para carregar. Né? A gente progrediu tantas coisas, né? E isso nós não conseguimos. Todas as cidades praticamente são feitas na beira do rio. Elas Foram construídas, né, na beira do rio pela facilidade de abastecimento e tal. Chega na época da enchente, o homem reclama porque deu enchente, porque joga as coisas dentro do rio. Do rio. Não dá nem para a gente terminar de ler, falta uma parte inteira aqui, tem mais uns comentários para fazer. Vamos deixar então para a próxima. Vamos só ler o último parágrafo aqui. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei. Jamais recebi elucidações dessa natureza. E nós, até então, também não. Né? Então, o objetivo dessa leitura, dessas informações que o André passa, né, é um convite para a gente despertar para essas capacidades que a natureza tem, a água principalmente. Né? O sol, a gente não... Eu ia falar que o sol a gente não tem muito como poluir, mas muito pelo contrário, né? Substâncias que são lançadas aí na atmosfera, né? Os gases aí das indústrias, enfim. O homem vai chegar num ponto que isso aí, ou ele tomará consciência, ou
Tem gente que fala aí que o planeta corre um sério risco de se deteriorar aí antes do previsto. Caminha para isso, né? Mas eu até a gente discutindo isso no grupo de estudos da Vladimir, eu ainda penso assim, eu acho que os trabalhadores espirituais, os orientadores, eu acho que para não prejudicar uma imensa maioria, eles removem daqui aqueles que não tomarem consciência de continuarem prejudicando os recursos naturais. Eu acho que é mais por aí do que eles deixarem detonar o planeta de forma que ele não tenha mais condição de receber vida humana. Sei lá. Essa é só uma boa opinião. Mas isso não só pela essa questão de deteriorização do planeta, alguns livros vêm retratando isso. Eles que, além de tratar o semelhante mal, aqueles que não querem. Isso se deteriorar é tratar o seu próximo mal. Esses vão ser condicionados aos pouquinhos. Mas, Mestre Jesus, agradecemos uma vez mais a presença dos trabalhadores espirituais, nos incluindo, nos orientando para melhores aprendizados. Possamos, fazer do testamento de hoje a nossa vivência. Além disso, ajudar o próximo que precisa, tanto quanto nós. Agradecemos também todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Também peço que ilumine aqueles que não puderam estar aqui presentes. Possamos sair daqui melhores do que entramos assim. E seja. assim seja. Boa noite, Enimeia. Com Deus.